A história se passa na capital real de Galia, onde um garoto chamado Cleo, o filho mais velho da renomada família Fashid, vivia. Ele se formou na Academia Real, a melhor do reino, e sentia que finalmente estava dando passos para se tornar o sucessor da família. Até que, um dia, o pai de Cleo lhe diz que ele foi deserdado da família Fashid. Seu pai ainda menciona que uma família prestigiada como a deles não precisa de pessoas sem qualidades redentoras e lembra Cleo de seus dias na escola, perguntando se houve alguma vez em que ele ficou em primeiro lugar. Quando Cleo não responde, seu pai o empurra para o chão, fazendo com que Cleo perceba que ele está certo. Apesar de ter trabalhado duro desde a infância para identificar suas habilidades e ser talentoso em magia, esgrima e outras disciplinas, Cleo nunca ficou em primeiro lugar. Não importa o que ele buscasse, ele nunca conseguiu alcançar a primeira posição. Além disso, seu pai concorda em dar-lhe o suficiente para suas despesas de viagem e quer que Cleo deixe a capital real no dia seguinte, algo que Cleo não pode evitar e acaba concordando com as exigências de seu pai. Na manhã seguinte, os servos da casa entregam algum dinheiro a Cleo. Tudo que ele recebe parece tão normal para ele, porque o brasão da família Fashid, no qual sempre confiou, não estava em nenhum desses itens. Mais tarde, ele vagueia pela cidade, sem saber o que fazer, e começa a questionar o motivo de precisar sair da cidade, decidindo então ficar. Cleo começa a se perguntar se existe algum lugar na cidade onde ele possa viver fazendo o que deseja e decide usar as habilidades que aprendeu na escola para tentar começar uma vida nova. Depois de acertar uma pose clichê de super-herói, Cleo vai para a Guilda dos Aventureiros, onde acredita que poderá se libertar da vida rígida que viveu até agora. Mas, ao mesmo tempo, ele está um pouco nervoso, já que nunca viu tanto caos enquanto viveu como nobre. Ele se aproxima da recepcionista e acaba se tornando um aventureiro. Com isso, segue até a caverna no fim da cidade, depois de ouvir da guilda sobre um monstro que mora lá. Ao se aprofundar na caverna, Cleo acaba se deparando com um dragão gigante. Quando o dragão se prepara para atacar e abre a boca, Cleo coloca uma mão à frente para se defender. E, apesar de o dragão acertá-lo com sua baforada de fogo, Cleo consegue bloquear facilmente com magia de defesa. Agora era a vez dele de atacar, mas, como não trouxe sua espada, Cleo terá que usar magia. Mesmo que Cleo sempre perdesse para sua amiga de infância Liliana quando se tratava de magia, ele ainda dominava a magia mais avançada. Quando o dragão se prepara para atacar novamente, Cleo percebe que será melhor usar magia explosiva, já que as escamas do dragão funcionam como uma armadura forte. Ele se pergunta quanto de dano será capaz de causar e acerta um ataque explosivo no dragão. Embora tenha ficado preocupado no início, ele conseguiu destruir a cabeça do dragão. Cleo então percebe os cristais chamados bases mágicas que o dragão deixou para trás e lembra que a guilda troca esses cristais por dinheiro. Após mais um tempo de caçada, Cleo derrotou 15 demônios, 8 hidras e um dragão. Por enquanto, Cleo decide levar alguns cristais e sai sem saber que uma figura encapuzada o está vigiando. De volta à guilda, Cleo não acredita no quanto de dinheiro conseguiu e até recebe um cartão preto da American Express pelo seu esforço. Logo, sua barriga começa a roncar, o que lembra a Cleo que ele ainda não almoçou, e ele acaba indo a um mais café para satisfazer sua fome e seus desejos internos. Sem hesitar, Cleo tira seu cartão preto e quer comprar toda a comida que 5 moedas de ouro possam comprar, fazendo a garçonete surtar. Enquanto ele espera pelo pedido, a mesma figura encapuzada aparece e pede para se sentar ao lado de Cleo. Ele se apresenta como Kim e pergunta o nome de Cleo, mas Cleo decide não mencionar seu sobrenome. Após curtirem uma bebida juntos, Kim pergunta se Cleo tem ido sozinho em suas aventuras, ao que Cleo responde que é um novato. Como resultado, Kim convida Cleo para ser seu parceiro, o que Cleo acha engraçado, já que todas as partes estavam cheias. Nesse momento, a garçonete chega com o pedido de Cleo, surpreendendo ambos, pois era comida suficiente para alimentar alguém como Gorlock, o Destruidor, por anos. Depois disso, os dois entram na caverna novamente, dessa vez para eliminar um monstro bem forte. Kim garante a Cleo que ele não é fraco e poderia ser um mago real em outra vida. Ouvir a palavra mago real faz Cleo lembrar de Liliana. Quando Kim pergunta sobre a classe de Cleo, ele fica confuso. Isso faz Kim questionar por que ele carrega uma espada se é mago, mencionando que está ansioso para ver um mago com habilidades de espada em ação. No entanto, Cleo sabe que talvez não consiga atender às expectativas de Kim, pois nunca foi o melhor. Logo, eles conseguem encontrar o rei demônio que foram eliminar. Kim diz a Cleo para ter certeza de que o monstro não o notará, e Cleo pula para servir de isca. Enquanto Kim se prepara para liberar uma magia poderosa, o monstro solta um rugido e começa a lançar várias bolas de fogo contra Cleo. No entanto,
Cleo desvia de todas com facilidade e salta por cima do monstro, dando o sinal para Kim atacar. Simultaneamente, Kim usa sua habilidade chamada Chamas Antigas e incinera o monstro até virar cinzas, o que faz Cleo acreditar que ele realmente pode se tornar um mago real. Nesse ponto, Cleo sente que não pode se comparar à magia de Kim e pensa que ver o poder de sua magia o lembra de Liliana. Agora que a missão foi concluída, Kim avisa Cleo que ele terá que seguir suas ordens, quando, de repente, o chão começa a tremer violentamente, fazendo ambos se perguntarem o que aconteceu. Nesse momento, eles notam dois olhos gigantes brilhando à sua frente. Kim começa a surtar e pergunta por que essa coisa está aqui, já que é o pior inimigo para eles. Aparentemente, a criatura se chama Larage e tem resistência total à magia. Além disso, ela pode evitar ataques físicos voando pelo ar. Kim diz que precisam correr, pois não vai morrer em um lugar como aquele. No entanto, Cleo avisa que não vão conseguir escapar, pois estão completamente cercados. Depois disso, Cleo diz a Kim para não se mover, aconselhando a lançar magia defensiva para não ser atingido pelas flechas. Após respirar fundo, Cleo garante a Kim que sua habilidade com a espada é só comparável à do maior espadachim do mundo, Elna. De repente, o monstro tenta atacá-los com várias flechas, mas Cleo corta todas com maestria. Em seguida, ele corre em direção ao monstro e corta seu arco ao meio, atacando depois o olho na testa do monstro. Mesmo sem saber se o segundo melhor espadachim é bom o suficiente para vencer, Cleo não parece ter escolha. Se ele não o fizer, seu amigo morrerá. Ver Cleo derrubando facilmente os monstros choca Kim, que agora acredita que não tem como competir com Cleo. Enquanto isso, Cleo finalmente derruba o último monstro e o corta ao meio, o que causa uma explosão. Agora, diante de uma montanha de bases de monstros, Cleo pergunta a Kim se ele está bem, sem saber que Kim agora decidiu jurar-lhe gratidão e lealdade. Por outro lado, o pai de Cleo explica para Liliana que tudo o que ele fez foi seguir as decisões da Casa do Cal, dizendo que foi a única coisa errada. Em resposta, Liliana o chama de imbecil por deserdar seu próprio filho. Além disso, ela lhe diz para começar a procurar por Cleo imediatamente, ou então, como princesa, fará com que a casa dele seja destruída. Depois de voltar para casa, Liliana se deita em sua cama, questionando por que isso está acontecendo, e decide esperar por Cleo por enquanto. Mas, ao mesmo tempo, ela está determinada a não deixar Cleo esquecer e garantir que ele cumpra a promessa feita naquele dia. Alguns dias depois, Kim cumprimenta Cleo dizendo bom dia e pergunta qual missão eles devem pegar naquele dia. Cleo menciona que está feliz pela gratidão de Kim e pergunta por que seu comportamento mudou. Aparentemente, depois de sua luta com os Larges, o comportamento de Kim mudou consideravelmente. E, depois da manhã, ele até cumprimenta Cleo educadamente, dizendo que os elfos juram lealdade à pessoa a quem devem uma grande dívida, e os servem lealmente até que a dívida seja paga. Embora o Cleo ache um pouco chato, ele percebe que vai acabar se acostumando com isso. Bem nesse momento, ele vê uma mulher de cabelo preto dizendo à recepcionista que está procurando um garoto chamado Cleo. Ela comenta que ouviu rumores de que ele é o melhor espadachim da guilda, e por isso gostaria de pedir um duelo com ele. Curioso, o Cleo se aproxima dela e pergunta de onde ela ouviu falar que ele era o melhor espadachim. Depois de pensar um pouco, ela diz que ouviu isso do Kim, fazendo Cleo perceber que era nada menos que seu querido amigo elfo. Depois de confrontar o Kim por ter falado demais, a garota se apresenta como Leo, acrescentando que seu objetivo é se tornar a melhor espadachim do mundo. Cleo se apresenta como Dan, e antes que ela possa fazer mais perguntas, Cleo pega o Kim e começa a se afastar, dizendo que eles têm alguns assuntos para resolver. Depois disso, Cleo fala para o Kim que talvez ele seja um pouco acima da média, mas não quer se destacar muito, já que não é bem o melhor espadachim de verdade. E quando Kim tenta se desculpar, Cleo pega ele pelo ombro e pede para ele tomar mais cuidado, porque não quer que as pessoas fiquem com a ideia errada sobre ele. Isso faz Cleo lembrar que é quase impossível ser o número 1 nessa cidade, porque para ser o primeiro, é preciso superar a Nana, que foi nomeada vice-capitã dos Cavaleiros Reais. Nos tempos de escola, ele foi humilhado pelo Alna várias vezes, e como segundo melhor, nem podia sonhar em rivalizar com ele. Nesse momento, a conversa sincera deles é interrompida quando Io aparece e chama ele de Dan, perguntando se ele já terminou o que estava fazendo. Surpreso, Cleo menciona que eles pegaram uma missão na floresta, o que é perfeito para Lolel, porque ela queria um aquecimento antes de enfrentar o Cleo. Além disso, Alô chama Cleo pelo seu verdadeiro nome dessa vez, e Cleo responde sem dar muita bola, só para perceber depois que ela descobriu sua verdadeira identidade. Dito isso, Willio pede um duelo com ele,
enquanto Cleo não acredita que foi ele quem estragou tudo. Mais tarde naquele dia, Cleo se prepara para o duelo e pergunta pro Kim se ele já ouviu falar da família Redan. Quando Kim diz que não, Cleo responde que a linhagem deles já caiu na ruína, então é natural que poucas pessoas saibam sobre eles. Há alguns anos, os Redans eram uma pequena família de cavaleiros, mas um dia, eles se meteram numa treta com uma certa família, e essa família de prestígio chamada Crafus era famosa por ser a mais forte do mundo. Além disso, foi um duelo entre os candidatos a chefes das famílias, e com base no sobrenome dela, Cleo tem certeza de que o motivo de ela querer se tornar a melhor espadachim é que ela quer destruir a família Crafus, depois de ser derrotada por eles da primeira vez. No entanto, Cleo gostaria de pôr um fim à triste jornada da Io. E quando Kim pergunta por que ele se importa, Cleo responde que sente uma espécie de afinidade com ela. Depois disso, tanto Io quanto Cleo estão na guilda, onde muitos aventureiros estão presentes para testemunhar esse duelo. Todos ouviram rumores de que Cleo derrubou o dragão, e agora é a chance deles verem se esses rumores são verdade ou não. Ao ver o Cleo no ringue, Io diz que está grata por ele não ter fugido, e ao vê-lo se curvar antes do começo do duelo, Io acha que ele foi um nobre algum dia. Cleo responde que ela vai saber se consegue superá-lo, o que faz ela acreditar que ele também tem um motivo para estar ali. O árbitro, com seus mamutes à mostra, informa que tudo é permitido, exceto magia. E então o duelo começa. Alô imediatamente se joga em Cleo e ele consegue se defender com uma pequena adaga com a qual está lutando. Depois, ele tenta contra-atacar, mas Alô também bloqueia. Depois de trocar alguns golpes, Cleo sente a forte determinação dela. Eles continuam lutando e, ao travarem as espadas, Alô diz que ele parece bem calmo, ao que Cleo responde que na real ele está uma pilha de nervos. Nesse ponto, ele tem certeza de que Alô também sabe da barreira intransponível chamada O. E dado que ambos já colidiram com isso no passado, não conseguem evitar uma certa empatia um pelo outro. Mesmo assim, os dois continuam trocando golpes, e ver essa batalha faz os espectadores perceberem que esse não é um nível usual de duelo entre dois Zenin. Enquanto isso, Cleo elogia o domínio de espada de Alô, dizendo que é bem gracioso e que sente a forte determinação dela. Ela agradece, dizendo que nunca foi tão elogiada assim. No entanto, Cleo também acrescenta que o estilo de espada dela é bonito, mas um pouco encanto demais, e pede para ela deixar ele desferir um golpe nela. Conforme a batalha segue, Cleo pensa que Alô tem um grande senso de arte na luta, mas esse é o ponto fraco dela, porque com o estilo dela, ele sabe que ela vai tentar um golpe limpo para eliminá-lo de cima para baixo. E é por isso que ele precisa interromper o fluxo elegante e limpo dela. Com isso, Cleo consegue acertar um chute na barriga dela, o que quebra a armadura dela e quase faz o Cleo cair no chão. Cleo sabe que agora ela vai tentar acertá-lo na distância mais curta, e como ele previu, ele faz o que achava que ela faria, o que permite que Cleo lide com a situação de boa. E dessa vez, ele acerta um golpe com o cotovelo no mesmo lugar. Para acabar com esse duelo, Cleo acerta a última golpe com sua adaga e consegue desarmá-la, o que o faz perceber que, mesmo sendo o segundo melhor, lutar com Alô o deixou ainda mais forte. No fim das contas, Cleo é considerado o vencedor desse duelo. Após a vitória, todos começam a gritar o nome de Cleo, enquanto Alô se pergunta se perdeu de novo e como nada mudou desde aquele dia. Aparentemente, anos antes, a batalha entre as duas casas aconteceu. De um lado, estava a humilde família Redan, do outro, a prestigiada família Crafus. Os Redan propuseram que os futuros chefes das duas casas se enfrentassem em um duelo, e naquela época, Alô era a melhor espadachim da academia que frequentava, o que a deixou confiante de que ganharia. Quando o duelo estava prestes a começar, Io disse a que aquele seria o dia em que o vencedor e o perdedor seriam decididos, e ele respondeu pedindo para Alô parar de reclamar de tudo. O oponente dela, Elna, era um prodígio, e suas expressões e atitude demonstravam claramente uma falta de motivação. Foi por isso que, quando a data do duelo foi marcada, ela estava certa de que derrotaria a Auna. Mas, para sua surpresa, Ilho sofreu uma derrota decisiva. Depois disso, a família Redan foi arruinada e perdeu sua influência política, sua nobreza, suas roupas, e até seu lugar para viver. Ilho foi torturada e ridicularizada pela família por trazer vergonha a eles e foi responsabilizada por tudo isso. Mas quando ela já estava prestes a perder a esperança, uma serva apareceu diante dela e se apresentou como Senna. Ela era uma pessoa bestial com cabelo castanho e olhos azuis, e parecia ser bem bonita, usando um avental. O motivo dela ter sido designada para ser a serva de Alel não importava, pois o sorriso de Senna já era suficiente para limpar o coração de Alô. Senna disse a Alô que ela estava desperdiçando sua beleza,
ao que Alô respondeu que nunca se importou muito com isso, pois, desde que se lembre, sempre teve uma espada na mão. Porém, Senna não gostou muito de ouvir isso e disse que Alô precisava pelo menos dar uma atençãozinha a isso, pois era mulher. Em poucos dias, Senna conseguiu conquistar seu espaço no coração de Alô e acabou arrumando seu cabelo, deixando ela realmente bonita. Depois de elogiar Alô, dizendo que ela era a mulher mais bonita da cidade, Senna falou que Alô só precisava agradecê-la e virou de costas. Quando questionada, Senna disse que Alô lhe lembrava muito sua irmãzinha, algo que surpreendeu Alô, já que Senna raramente falava sobre si mesma. Curiosa, Alô perguntou o nome da irmã de Senna, dizendo que adoraria saber mais sobre ela. Senna, feliz, respondeu que o nome da irmã dela era Rena, e Alô comentou que Rena também era como sua irmãzinha. Confusa, Senna perguntou o que ela queria dizer com isso, e Alô respondeu que era porque Senna também era sua irmãzinha. Ouvir isso deixou Senna feliz, e ela disse a Alô que foi ela quem arrumou seu cabelo, então ela era a irmã mais velha. Alguns dias depois, a Senna pediu permissão ao pai da Alô e a levou para fora, dizendo que ela nunca seria mais do que uma garota fechada e certinha, ficando na Varelhouse todo dia. Em Arca, a cidade onde eles estavam, todo mundo usa roupas chamadas kimonos. E como era uma ocasião especial, Senna sugeriu comprar um kimono para Alô também. No entanto, Alô não estava tão certa de querer usar uma roupa tão chamativa, até que algo chamou sua atenção, e esse algo era um prendedor de cabelo. O Ilho disse que ela provavelmente conseguiria usar algo assim. Quando viu a cara da Alô, Senna decidiu comprar os prendedores e comprou um para ela também, dizendo que as duas combinavam. Além disso, ela falou que sabia de tudo o que tinha acontecido com Alô e a tranquilizou, dizendo que nada daquilo era culpa dela, e por isso, sempre que ela estivesse sofrendo, Senna queria que ela compartilhasse com ela. Isso fez com que Alô desejasse que aquele dia com Senna durasse para sempre, mas ela viria a se arrepender de não ter demonstrado esses sentimentos para ela. Um dia, Alô percebeu que Senna estava atrasada e decidiu dar uma olhada lá fora, onde viu um monte de caras mascarados. Ela imediatamente questionou quem eram e, analisando a aura deles, concluiu que deviam ser algum tipo de agentes secretos. Como ela estava desarmada e não treinava fazia um tempo, Aya decidiu não resistir e foi jogada em uma sala cheia de seus parentes, servos e criados, incluindo Senna. Seus parentes começaram a cobrar que ela fizesse alguma coisa, dizendo que era culpa dela e que precisava assumir a responsabilidade. A confusão fez com que um dos agentes gritasse com eles por estarem fazendo tanto barulho e ameaçou eliminar um a um se não calassem a boca. No final, ele decidiu eliminar um deles como exemplo. E todos os parentes sugeriram que Alô Léo fosse o sacrifício, já que ela não serviria para nada e foi a razão de todo mundo ter se metido nessa encrenca. Foi a primeira vez que Alô sentiu ódio deles de forma clara e percebeu que não tinha aliados nem mesmo dentro de sua própria família. Mas, justo quando estava prestes a aceitar ser o sacrifício, Senna interferiu e decidiu se tornar a refém, dizendo a todos que a mais inútil entre eles era ninguém menos do que ela mesma. Os agentes concordaram com o pedido dela e a pegaram pela cabeça, enquanto ela tranquilizava Alô, dizendo que ficaria bem se fosse por causa dela. Depois de a levarem para fora, Alô começou a chorar e se culpando por tudo. Ao mesmo tempo, seus parentes começaram a planejar fugir, e ouvir aquelas palavras fez algo quebrar dentro dela. Isso a fez perceber o quanto a vida dela e de Senna não significava nada para eles. Logo, um dos agentes voltou e, ao se aproximar dele, Alô lhe deu um chute na cara e pegou suas espadas. Seus parentes começaram a aplaudir e pediram para ela ajudá-los. No entanto, ela quase cortou a joia da família deles, e depois de mandar eles se lixarem, Alô correu para fora para salvar a única pessoa que a entendia. Pouco depois, ela alcançou os outros agentes e os eliminou um por um. Quando viu Senna com o líder do grupo, Io pulou para acabar com a vida dele com um único golpe. E justo quando ela estava prestes a cortá-lo, ele colocou Senna na frente dele, fazendo com que Io a perfurasse por acidente. Isso deu a eles a chance de fugir, e Senna disse a Alô para não se culpar, pois estava muito feliz em conhecê-la. Alô se perguntou se uma parte pequena de Senna poderia permanecer em seu coração, para que as duas ficassem juntas para sempre. No final, Senna faleceu. Enquanto Alô estava ali, chorando e se arrependendo de suas ações, o pai de Ilho apareceu e lhe disse que tudo começou quando ela perdeu o duelo. Se ela não tivesse perdido, Senna não teria morrido. E, segundo seu pai, a única maneira de limpar o nome deles era buscar vingança. Mesmo sabendo que vingança não traria Senna de volta, Alô decidiu ignorar isso e fez a escolha de se vingar. Seu pai a pressionou a se dedicar mais aos treinos, e ela concordou,
prometendo se tornar a melhor espadachim do mundo. Com isso, ela continuou mentindo para si mesma e se dedicou aos treinos para fugir de sua própria fraqueza e negar a realidade. Então, vários anos depois, ela perdeu para um garoto chamado Cleo, e, por ter esquecido que era um duelo e não uma luta de espada, Io foi facilmente derrotada. Depois disso, Io perguntou o que ele queria dela e se questionou o que Cleo poderia pedir e se aqueles dias infernais voltariam. Mas, para sua surpresa, Cleo disse para Alo esquecer a vingança e se juntar ao seu grupo. Em vez disso, surpresa, Io questionou como ele sabia sobre a sua vingança, ao que ele respondeu que ouviu alguns boatos e a tranquilizou, dizendo que não era culpa dela, então o mínimo que ela poderia fazer era deixar ele dividir um pouco da dor com ela. Isso fez Io lembrar de Senna e, com lágrimas nos olhos, ela decidiu se juntar ao grupo dele. Sua interação com Cleo fez com que ela percebesse que ele a tratava como uma pessoa, assim como Senna fez. Por outro lado, na pergunta para Liliana como o pai de Cleo está, e ela responde que ele está indo de distrito em distrito, pedindo para procurarem por Cleo. Suas bochechas estão mais afundadas a cada dia e ele parece bem exausto. Liliana então pergunta se ele já se acostumou com a Ordem dos Cavaleiros, ao que Elna concorda e menciona que, mesmo sem a Ordem, tem vários caras fodas por aí. Por exemplo, tem um cara na guilda com o rank SS. Além disso, ele também está interessado no novato que derrotou um dragão. Depois disso, Elma tranquiliza Liliana dizendo que ele vai ultrapassar esses caras vagando pela terra e o capitão da ordem também. Depois ele vai mudar a ordem dos cavaleiros, porque esse é o tipo de homem que ele quer se tornar. Quando Liliana menciona que parece mais uma grande declaração, Elna coloca as mãos nos ombros dela e pede para Liliana dar uma resposta logo. Ela acha que ele deve estar falando sobre a proposta dele, e Alma concorda, sendo informado por Liliana de que vai pegar o bastão de carne dele assim que ele derrotar Cleo. Mas ela não quer que seja uma luta de espada, mas uma luta sem restrições. Ela ainda comenta como o pai de Cleo não entende o verdadeiro poder do filho, já que, embora a academia deles tenha os melhores talentos da história, Cleo ficou em segundo lugar em todas as matérias, e um duque que despreza esse tipo de gema não tem valor como o duque. Por fim, ela pergunta a todos se ele vai aceitar o pedido de procurar por Cleo, e ele concorda instantaneamente, achando que é por isso que ela o chamou aqui. Isso faz Liliana se perguntar se ele aceitou por uma chance de casar com ela, e não concorda, mas ele também aceita o pedido porque Cleo é o único que fez ele se levar a sério em uma luta de espadas. Por outro lado, Cleo está jantando com seu novo grupo e já faz cerca de uma semana que ele virou amigo de Alo. Ele acha que a habilidade dela com espadas é impressionante, e se o duelo tivesse sido apenas sobre habilidade com espadas, ele não sabe quem teria vencido. Nesse momento, Kim avisa que eles precisam de mais uma pessoa para o grupo, alguém que possa oferecer apoio em combate. No entanto, ele se pergunta se alguém realmente quer entrar em um grupo de novatos sem nome como o deles. Isso faz ambos olharem para ele com expressões vazias, e Alo avisa Cleo que, de acordo com os rumores, ele é bem famoso. O primeiro boato dizia que ele se registrou na guilda e imediatamente humilhou um dragão e tem se destacado muito, trazendo uma enorme quantidade de bases mágicas. Além disso, ele tem participado de mais duelos desde o que teve com Alo Leo. E, por último, toda vez que ele vai ao restaurante, ele trata todo mundo. Cleo começa a se perguntar se é problemático para o restaurante ele continuar tratando todo mundo e sugere discutir isso com a guilda, quando, de repente, todos ouvem um cara gigante gritando com uma garotinha. Cleo percebe que está sentindo algo ruim sobre isso, e, quando a garotinha tenta responder, ele destrói uma das mesas, dizendo para ela não falar de volta. Um dos clientes tenta acalmá-lo lembrando que Cleo está tratando todo mundo, sugerindo que todos se divirtam, mas o cara manda ele calar a boca e lhe dá um soco na cara, deixando Cleo e Kim em choque. Depois disso, ele volta sua atenção para a garotinha e decide ensiná-la com dor se ela não conseguir entender suas palavras. Mas, justo quando ele estava prestes a socá-la, Cleo aparece instantaneamente na frente dela e puxa seu feitiço de defesa mais forte. No entanto, o soco do cara facilmente quebra o feitiço e manda Cleo voando, batendo na parede. A garota começa a ficar preocupada com a Cleo, enquanto o grandão diz para ela que houve vítimas inesperadas porque ela não estava ouvindo. Ele ainda pergunta se alguém mais quer falar alguma coisa, quando Alo aparece do nada, mas ele consegue desviar facilmente do ataque surpresa dela, deixando Alo chocada. Em seguida, ele agarra o braço da Io e a joga no chão, avisando para ela não se meter no caminho dele. Mas a Cleo rebate,
dizendo que ele é que está se metendo no caminho dela, pois não pode deixar ele pôr as mãos numa garotinha tão pequena. O braço dele tá sangrando por causa do golpe que ele bloqueou, e isso faz a Cleo lembrar que ele usou mais mana para bloquear esse ataque do que usou lutando contra aquele dragão lá atrás. O grandão então pergunta se a Cleo sabe quem ele é e manda ele não meter o nariz nos negócios dos outros. Ele ainda solta que ela ignorou as ordens, mesmo sendo ele o líder, mas a garota responde que deveriam ter recuado e curado todo mundo naquela situação, perguntando por que ele mandou todo mundo atacar. O grandão responde que ele é o líder do grupo, o que significa que todo mundo não passa de peões dele, e não importa quantos morram, são facilmente substituíveis. Ele então coloca a mão na cabeça da garota, dizendo que só ela tá reclamando disso. Nesse momento, a Cleo interfere de novo, pegando a mão dele e perguntando se é só isso que amizade significa para ele. Mas quando ele manda a Cleo se meter na vida dele, a Cleo sugere lutar contra ele e pede para deixar ele cuidar da garotinha, porque não pode deixar ela com alguém que quer machucar ela. Isso faz o grandão soltar uma risada alta. E quando ele pergunta para a garota, a Maki, qual a decisão dela, ela fica em silêncio. Sem outra opção, ele manda a Cleo se encontrar com ele amanhã de manhã na praça pública e avisa para ela não tentar fugir. De volta na pousada, a Cleo comenta que não estava pensando direito naquele momento. E quando Kim pergunta sobre os ferimentos dela, a Cleo responde que tá sarando, mas o feitiço de cura dela mal serve como um primeiro socorro. Ela ainda se desculpa por ter colocado os dois nessa enrascada e pergunta sobre o ferimento da Lu, que responde que é só um arranhão, comparado à ferida dela. Depois disso, o que informa a Cleo que ele mexeu com o cara errado. O nome dele é Gon e ele é super famoso na capital real como o único aventureiro de rank S duplo. Aparentemente, ele era membro da casa Sindelius da capital real, mas, por causa da personalidade violenta e arrogante dele, o pai o deserdou. Depois de ser deserdado, ele subiu rápido na hierarquia da guilda e ficou famoso fazendo uso total das suas tendências violentas. Enquanto Kim fica se perguntando por que ele faria algo assim com seus próprios companheiros, a Cleo não consegue deixar de ficar apreensiva, pois não entende por que o Gon deixou eles ficarem com a Maki e até o duelo. Nesse momento, alguém bate na porta e é a Maki, que queria agradecer a Cleo por ajudar ela antes. A Cleo se desculpa por ter se intrometido, mas ela fala que foi incrível, já que o Gon é quem estava errado. Além disso, em vez de só agradecer, ela quer ser útil, e como ela é uma maga de cura, a Maki quer tratar os ferimentos dele. O Ilho pede para ela curar a Cleo primeiro e avisa ela para não se esforçar demais. Depois de dar um suspiro profundo, a Maki começa a curar as feridas dele e todo mundo fica chocado ao ver os poderes dela, pois não acreditam que ela tem tanta mana. A Cleo também percebe que a Maki tem tanta mana que nem consegue controlar isso. Depois de alguns segundos, a ferida dela tá completamente curada e todos começam a aplaudir ela. O Kim comenta que o Gon provavelmente não quer perder a Maki, por isso aceitou o duelo, mas a Cleo responde que tem algo estranho. Ela então diz a Maki que não tem razão para ela se desculpar, porque o Gon nunca teria batido nela. Curioso, o Ilho pergunta o que ele quer dizer com isso, e ele responde que, com base na trajetória do soco, teria apenas passado de raspão na Maki, e o Gon tava só tentando intimidar ela. Ele também acha que o Gon tava segurando o golpe, já que um soco capaz de quebrar a barreira defensiva dele deveria ter causado muito mais dano. A Cleo sente que ele tá escondendo algo, e quando pergunta para Maki se ela percebeu essa sensação estranha, ela concorda. A Cleo ainda diz que ele não tinha intenção de machucar a Maki e provavelmente abandonou os companheiros dele para proteger ela. Mas quando o Ilho diz que ele tá viajando, porque o Gon é só um bárbaro burro, a Maki grita com ele por falar mal do Gon e avisa que o Gon faria qualquer coisa para manter ela viva e foi ele quem a acolheu quando ela não tinha mais parentes. A Cleo então pergunta para Maki se ela pode contar mais sobre o Gon, pois sente que o Gon tá tentando medir as forças dele, e isso deixa ele incomodado. Em outro lugar, o Gon ri da Cleo, chamando ela de novato, e acredita que ele até pode ser forte. Ele também fica meio frustrado por a Maki ter ido com ele sem resistência, mas sabe que é só levar ela de volta. Sabendo que a Cleo é o primeiro cara que não tem medo dele desde aquela pessoa, o Gon não quer que a Cleo o decepcione. Na manhã seguinte, os três estão indo para o local do duelo. O Ilho pergunta se a Cleo tem algum plano para vencer o Gon, já que ele é um aventureiro de rank S duplo e não tem como eles enfrentarem a força sobre-humana dele. O Kim concorda, dizendo que eles vão perder se tentarem lutar com ele diretamente, mas a Cleo tranquiliza eles dizendo que tá pensando em uma tática desde ontem. Tem 3 desafios que eles vão ter que superar para executar o plano dela, e, apesar de ser um pouco arriscado, ela acredita que eles conseguem fazer isso. Dito isso, eles chegam ao local,
e o Gon elogia Cleo por não ter fugido. Ele ainda lembra a Cleo que não vieram ali para conversar e pergunta se ela está pronta. Acontece que uma das garçonetes do restaurante vai ser a testemunha. E como o restaurante foi danificado ontem, o dono pediu para ela pegar uma compensação do perdedor do duelo. Como o duelo é pela Maki, ela vai observar junto com ela. E como não tem árbitro, as regras ficam por conta dos participantes. Com isso, os dois se afastam. E quando Gon diz que não vai perder, a Cleo responde que essa é a fala dele. Depois disso, o Gon chama as pessoas que estão por perto e comenta que tem bem mais gente presente do que ontem, o que faz o Gon acreditar que tem muito cara querendo pegar uma fama batendo na Cleo. Porém, ele já percebe a diferença de números, e como o Gon foi quem escolheu o local, ele provavelmente tem uma formação que vai bloquear qualquer rota de fuga. Levando isso em conta, a Cleo dá o primeiro passo, mas o Gon avisa que um feitiço fraco não vai funcionar nele. Aparentemente, a Cleo cria uma cortina de fumaça, mas o Gon não se importa, já que sabe que os outros também não conseguem ver nada. Nesse momento, ele ouve um barulho, e todos os outros espectadores percebem a Ilho correndo pela arena, arrastando a bainha da espada no chão enquanto corre. Eles rapidamente percebem que é um círculo mágico, fazendo eles se perguntarem o que a maga está planejando. Depois que ela termina o círculo, o Kim usa a mana dele para criar uma parede que vai obstruir os outros inimigos. Ver isso faz o Gon rir, pensando que eles estão tentando superioridade numérica, mas também sabe que o Kim não vai conseguir segurar isso por muito tempo. Enquanto o Gon acredita que foi uma boa ideia dividir o grupo dele, ele tem certeza que, se o Kim cair, acabou. Agora, o segundo desafio da Cleo é dar conta do machado de batalha do Gon. Sem perder mais tempo, o Gon começa a balançar o machado, o que faz a Cleo se perguntar se eles conseguem até defender o Kim de um usuário de machado de batalha. Depois disso, ele manda eles se aproximarem dele, pois não tem mais tempo graças à magia do Kim. Com isso, os dois partem para cima do Gon para medir o tempo entre os golpes dele e conseguem bloquear todos os golpes dele. Enquanto desvia das investidas dele, a Cleo percebe que o alcance é enorme, mas a Lo percebe que está bem mais devagar do que imaginava. E, assim, ela consegue enfrentar ele sozinha. Mesmo a Cleo tentando parar ela é um pouco tarde, já que o Gon consegue usar a parte de trás do machado para acertar a Io como se fosse uma bola de bilhar. A Ilho é empurrada para trás, mas não desiste e sugere continuar o combate, avisando o Gon que ele não foi o único a pegar leve no restaurante. Ela então parte para cima do Gon e ele percebe que ela tá ainda mais rápida do que antes. Ele consegue bloquear o golpe dela com seu machado, mas isso dá a Cleo a chance de atacar, mas, infelizmente, os dois são empurrados para longe por ele. Antes que eles tenham a chance de se reorganizar, Gon balança o machado de novo. E, enquanto bloqueia, a espada de Hélio acaba quebrando em duas. Os dois caem perto de Kim, o que dá a Gan a oportunidade perfeita de cuidar do mago. No entanto, Cleo já sabia que não seria possível parar o machado e disse aos dois que eles seriam apenas uma distração. Ele queria que Kim parasse o machado com a magia dele e o capturasse na parede de defesa, em vez de desviá-lo. Uma barreira que não pode ser repelida ou quebrada precisa ser perfeita. E, embora Cleo não conseguisse fazer algo assim, Kim conseguiu facilmente. Antes que Gon tivesse a chance de pegar de volta o machado, a Lo mira na mão que o segurava e o fere o suficiente para ele largar a arma. Ao mesmo tempo, Cleo usa sua magia para congelar o machado, tornando impossível para Gon recuperá-lo durante a luta. Isso faz Gon comentar como é divertido que Cleo tenha usado um feitiço especializado para capturar pessoas ou monstros. Porém, ele também avisa Cleo que seu mago está prestes a atingir o limite e que a espada de Alolel também está quebrada, então ela não pode fazer mais nada. Mas Cleo responde que isso não importa, porque seus amigos estavam apenas ajudando ele. Desde o começo, essa luta era entre ele e Gon. Nesse ponto, Hélio não tem certeza se Cleo vai conseguir vencê-lo e começa a pensar como Cleo sempre se subestima. Mas, enquanto discutia a estratégia, ela percebeu um olhar diferente nos olhos dele. Enquanto isso, Maki comenta que já viu Gon lutar contra vários oponentes, mas sente algo diferente em relação a Cleo. Enquanto Gon usa suas emoções como raiva, ressentimento e medo para derrotar seus inimigos, Cleo parece estar curtindo a luta, o que faz Maki pensar que talvez Gon estivesse esperando um oponente assim. Por outro lado, Cleo comenta que Gu tem escondido algo muito importante sobre Maki e Gon percebe que Cleo provavelmente começou a desconfiar disso depois que soube das circunstâncias dela. Porém, ele não conseguiu aprender nada dela,
porque ela não sabia. E se quiser saber, ele só vai contar se Cleo conseguir derrotá-lo. Gon então diz a Cleo para vir com tudo se ele quiser saber isso tão desesperadamente. Cleo percebe que precisa ficar sério se for desafiar o melhor. Kim sabe que Cleo pode ser capaz de derrotar Gon se usar o mesmo poder que ele usou quando se conheceram. E ele precisa manter a barreira até que Cleo mostre seu verdadeiro poder. Nesse momento, Gon tenta lhe dar um soco, mas Cleo percebe no último segundo e consegue desviar do ataque. Todos ficam chocados ao ver isso, e Maki comenta que esse é o verdadeiro poder de Gon. Enquanto isso, Cleo consegue aterrissar em um pedaço de entulho e usa a primeira forma de habilidade de especialista, Limit Break. Depois disso, ele pula em direção a Gon e o ataca com sua adaga, mas é empurrado para longe. Isso faz ele perceber que até sua primeira forma está sendo superada. E quando tenta um novo golpe, Gon chuta a adaga de sua mão e contra-ataca com um soco. Cleo percebe que não é hora de ficar segurando o golpe e acaba usando a terceira forma, o que lhe permite parar o soco de Gon, que deveria ser imbatível. Gon começa a rir ao ver Cleo entrar no modo Super Saiyan e comenta o quanto está impressionado em ver um pirralho como ele usar a habilidade de especialista. Cleo responde que todos os número 1 da sua turma podiam usar, então não era nada demais. E ainda não consegue usar as habilidades de Deus. Aparentemente, as habilidades de especialista são técnicas secretas que representam o ápice da disciplina. E, embora existam habilidades superiores, Cleo ainda não dominou nenhuma habilidade de especialista. Ele também sabe que é uma espada de 2 gumes, já que o peso sobre o corpo é grande. Mas ele ainda quer usá-las porque Cleo quer superar Gon. Ele então tenta socar Cleo novamente e Cleo consegue desviar facilmente. Além disso, ele desliza por baixo de Gon e corta seu braço por trás usando a adaga, mas ao mesmo tempo Gon contra-ataca com um soco em sua barriga. Ao mesmo tempo, Cleo também enfia a adaga no cotovelo de Gon e tenta chutá-lo na cara, mas erra. Alô percebe que agora estão empatados e pede para Kim aguentar só mais um pouco. Enquanto isso, Gon não consegue parar de rir, como se toda a sua vida fosse uma grande mentira. Ele não consegue acreditar que finalmente encontrou uma pessoa tão extraordinária, e é por isso que ele é grato a Cleo por aparecer diante dele. Aparentemente, Gon sempre foi zombado por parecer o Frankenstein, exceto por uma baixinha que gostava dele. Ele sempre dizia a essa garota, Naki, para não se sobrecarregar com esse tipo de vida. Mas ela não tinha escolha, pois Naki fugiu da nobreza. Uma vez, Gon fez um amuleto com a caça que pegou e deu à sua filha recém-nascida. Infelizmente, um dia sua esposa foi tirada da vida dele e sua aldeia foi incendiada. Mas a única coisa que assombrou Gon foi que sua filha desapareceu. Depois disso, Gon nunca mais foi o cara entusiasmado que costumava ser, até que finalmente encontrou sua filha novamente, usando o mesmo amuleto que Gon fizera para ela. Acontece que era Maki, mas Gon sabia que ela não deveria ficar com ele, e por isso ele tem esperado por alguém que não vacilasse, não importando o tipo de grupo com o qual precisariam lutar, alguém que reunisse aliados sem distorcer a verdade e que se opusesse a ele, como Cleo fez. Neste momento, Cleo sabe que só pode manter a habilidade de especialista por mais 10 segundos. E, embora ainda não tenha desferido um golpe eficaz em Gon, seu próximo movimento vai decidir toda a luta. Justo então, Kim fica sem mana e cai no chão, fazendo a barreira protetora desaparecer. Ao mesmo tempo, Cleo corre em direção a Gon, pronto para enfiar a adaga nele. Gon acha que ele vai para o ombro, mas Cleo muda o ataque no último momento e enfia a adaga na barriga de Gon. O sangue começa a escorrer do corpo dele e todos olham em choque. No entanto, Gon parece gostar e, depois de tirar a adaga do corpo, garante a Cleo que ninguém vai mais colocar a mão nele. Com isso, ele anuncia que perdeu e informa a Cleo que Maki é sua filha e a única luz em sua vida miserável. Isso faz Cleo questionar por que ele está tentando acabar com a própria vida quando ele precisa estar ao lado de Maki. Gon responde que ele arruinou a vida dela e, como Cleo é parecido com ela, acredita que Cleo não vai deixar a mesma coisa acontecer com Maki. Gon ainda menciona que ele não é o tipo de cara que Maki precisa por perto. E depois de deixar o resto nas mãos de Cleo, ele cai no chão pedindo para Cleo cuidar de Maki. Todos os membros do seu grupo começam a entrar em pânico, não acreditando que um monstro como ele foi derrotado, enquanto Alô avisa Kim que Gon se feriu com a adaga de Cleo novamente. Nesse momento, Cleo grita dizendo que não podem deixar ele morrer. Além disso, pede desculpas a Maki, pois não tem tempo para entender os sentimentos dela. E, embora não saiba o que ela está sentindo, ele só quer salvar Gon,
não pode deixar as coisas terminarem assim e diz a Mackey que os dois vão salvar o pai dela. Mackey corre imediatamente em direção ao pai e Cleo lhe diz que o ferimento é mais profundo do que as suas próprias mágoas de infância e que Gon está sangrando muito. Eles precisam se apressar. Ele ainda menciona que a cura de Mackey é impressionante, mas não é perfeita ainda. Isso faz Mackey questionar se ela não pode salvá-lo, mas Cleo a tranquiliza, dizendo que, se eles fizerem isso juntos, talvez consigam salvar o velho dela. Enquanto isso, Kim comenta que a magia é uma combinação de compreensão, construção e implantação. Mas como Mackey não é tão boa em construção, ela só consegue usar metade da sua mana. Cleo diz a ela que vai cuidar de gerenciar sua mana, pedindo para ela usar seus poderes como de costume. Os homens de Gon acreditam que, por melhor que seja Mackey, ela não vai conseguir parar o sangramento, pois é algo que nem o grande santo conseguiria. No entanto, Cleo acredita de verdade que ela é tão boa quanto Marin, o grande santo, em cura. Com isso, ela finalmente começa a usar seus poderes. E, embora seja algo bem incrível, Kim acha que não vai adiantar, já que os poderes dela não são suficientes. Os homens de Gon começam a incentivá-la também, dizendo que ela é a única que pode salvar o mestre deles. Com lágrimas nos olhos, Mackey dá tudo de si e se lembra dos momentos que passou com Gon, o que a faz perceber por que ele sempre foi tão gentil com ela. É por isso que ela não consegue entender por que não pode salvá-lo quando ele mais precisa de sua ajuda. Nesse momento, Cleo decide dar uma mãozinha e começa a usar sua magia também, o que resulta em um brilho forte de luz. Todos ficam surpresos ao ver essa demonstração de poder, e logo Kenny percebe que sua fadiga sumiu, e a ferida de Alo começa a se curar também. Não só isso, mas todas as cicatrizes de batalha dos homens de Gon começaram a desaparecer também. Essa combinação da magia de Cleo com a de Mackey tem um poder de cura incrível, já que todos na área estão sendo curados por ela. Kenny começa a rir, chamando Cleo de impressionante. E quando Alo pede para ele explicar de uma forma mais simples, ele responde que Cleo está controlando o poder de Mackey, permitindo que ela libere o máximo de eficácia de sua magia. Isso só é possível por causa das vastas reservas de mana de Mackey e da habilidade de Cleo em controlá-la instantaneamente. Em seguida, Cleo pede desculpas a Mackey, dizendo que ainda não tiraram o total potencial dela, já que ele é apenas o segundo melhor em controlar mana. Mas ainda assim, conseguiram salvar o pai dela, enquanto ela começa a chorar de alegria. Cleo menciona que agora pode conversar sobre várias coisas com Gon como pai e filha, e se certifica de mostrar sua gratidão a ele. Agora, alguns meses se passaram desde aquele dia, e Cleo desenvolveu boas relações com as pessoas ao redor de Gon também. Cleo ouviu dizer que Gon recrutou os malucos locais e lhes disse que poderia mostrar como ganhar mais dinheiro. Depois de fazer com que se juntassem à sua equipe, ele sempre dava a recompensa inteira, dizendo que eles mereciam por proteger Mackey. De volta ao presente, Gon aparece e pergunta se ele está tratando bem seus homens de novo. Mackey também chega com ele e o cumprimenta dizendo bom dia. Cleo avisa que estão a caminho da guilda. Gon pergunta se ela tem o remédio de cura, ervas medicinais, um mapa e roupas extras, caso se molhe, mas Mackey responde que ele não precisa se preocupar tanto. Dito isso, ela parte para a guilda com Cleo e recebe um aviso de Gon para ter cuidado. Enquanto isso, na sala do trono do Castelo Galia, o pai de Cleo está ajoelhado diante do rei, pedindo desculpas por ainda não conseguir encontrar Cleo. Liliana grita com ele, dizendo que é óbvio que ele deveria estar procurando. Quando ele pede misericórdia ao rei, este responde que a academia teve uma boa safra de alunos. E, embora Cleo tenha ficado atrás dos alunos que podiam usar habilidades divinas, ele ainda foi o segundo melhor em todas as matérias. E o rei está confiante de que Cleo pode fazer algo a serviço da capital real. Além disso, o rei acredita que deve haver outra razão para o que ele fez ao seu filho, ao que o pai de Cleo responde que não tem resposta para isso. O rei acrescenta que, embora os monstros tenham ficado mais calmos depois da subjugação do rei demônio, eles começaram a ficar ativos novamente ultimamente. Ele também prevê quando ocorrerá o próximo tumulto, e dentro de um mês uma calamidade cairá sobre a capital real. Quando Liliana pergunta por que ele não previu isso antes, o rei responde que seu cérebro apodrecido só consegue fazer tanto. Ela percebe que a Ordem dos Cavaleiros e muitos aventureiros estão ausentes da capital e se pergunta se ele e seu grupo poderiam estar em perigo. Isso só aumenta a necessidade de encontrar Cleo rapidamente. Nesse momento, Marin,
a santa da nova era, aparece e diz para deixarem a busca por Cleo com ela. No entanto, quando Liliana argumenta que isso não tem nada a ver com ela, Marin responde que é natural que alguém ajude o Duque a procurar quando seu noivo está desaparecido. Liliana fica furiosa ao ouvir isso e pergunta quem Marin está chamando de noivo, enquanto balança as bolas de yoga presas no peito. Marin responde que está falando sobre Cleo e ela mesma. No entanto, Liliana responde que a família real não aprovou nada disso, o que faz Marin questionar se Liliana começou a dar ordens sobre o noivado do Duque. O pai de Cleo intervém e tenta agradecer por cuidarem de sua casa, mas é interrompido por Liliana, que diz que estão fazendo isso apenas por Cleo. O rei então pergunta a Marin se ela tem alguma pista sobre o paradeiro de Cleo, e ela começa a olhar fixamente para o pai de Cleo, mais tarde dizendo ao rei que é difícil ver o que está bem na frente dos olhos. Liliana deduz que, com Al procurando por ele fora do reino e Marin dentro, eles logo encontrarão Cleo, mas ela não consegue deixar de se preocupar com a premonição do pai de Cleo. Em outro lugar, a leste da capital real, Aun está dormindo tranquilamente, mas é acordada pelos seus companheiros. Ela os informa de que a situação exige urgência, pois estão cercados por monstros. Em outro lugar, Cleo está treinando firme, fazendo flexões e se aproximando da marca de 1000. Nesse momento, Gon aparece e elogia Cleo por seu esforço, ao que ele responde que isso virou rotina diária. Ele percebe que a pedra que Cleo está usando agora é muito maior do que era no início. E depois de finalmente alcançar a marca de 1000, Cleo joga a rocha para o alto e usa a habilidade especialista limite quebrado para tentar cortar a rocha ao meio, mas infelizmente falha. Gon ri dele, dizendo que ele ainda tem um longo caminho pela frente, e Cleo lhe responde que o regime de treinamento dele é bem puxado, especialmente quando está usando o item de carga que Gon lhe deu. Ele nunca imaginou que seria tão cansativo ter seu corpo e mana enfraquecidos. Gon responde dizendo que nada pode explicar a taxa rápida de crescimento que Cleo demonstrou e acredita que ele pode ficar mais forte que ele em breve. Mas Cleo discorda, já que não tem confiança de que conseguiria quebrar a pedra, mesmo sem usar a pulseira que enfraquece. Gon questiona ainda o motivo de Cleo estar tão apressado, ao que Cleo responde que a batalha deles fez ele perceber o quanto ele ainda precisa melhorar. Mas Gon argumenta que Cleo não sabe de nada, e o motivo disso é que Cleo não é insensível, e sim a sua ingenuidade que o impede, não sua força. Além disso, Gon o tranquiliza dizendo que ele é bem forte, considerando como conseguiu derrotar um rank S duplo sendo iniciante. Gon então menciona que ouviu rumores sobre os melhores alunos da academia, e a única diferença que ele vê entre eles e Cleo é a ingenuidade dele. Por outro lado, Elna finalmente acorda e menciona como teve um ótimo cochilo. A garota o lembra da situação em que estão e, ao olhar ao redor, percebe que estão completamente cercados. Em seguida, ele pensa em uma habilidade que pode funcionar nessa situação e avisa a todos para se abaixarem. A garota grita para que todos se abaixem. Sem perder tempo, Elna usa sua habilidade especialista chamada Golpe de Espada Infinito, cortando todos os monstros ao redor deles. Seus companheiros não conseguem acreditar que ele conseguiu eliminar todo o grupo com um único golpe, enquanto a garota já esperava isso do vice-capitão, que é elogiado como um prodígio. Ao então comenta que nunca viu aqueles monstros antes. E embora esteja feliz por eles terem escondido sua presença enquanto se aproximavam, ele também está um pouco decepcionado com a facilidade deles. Cleo acredita que, se alguém nunca viu os melhores alunos da academia, não consegue imaginar o que eles são capazes de fazer. Usar a habilidade especialista acaba deixando a mão de Cleo toda dormente, mas pessoas como Alna estão em um nível completamente diferente. Ele então pergunta a todos se estão bem e conclui que teria sido ruim se não tivessem lidado com o grupo de monstros primeiro. A garota também se pergunta por que há monstros que não combinam com o ambiente ali. E o livro vivo do grupo diz que a rocha desses monstros é a mesma da masmorra perto do reino. Isso é algo que ele nunca viu antes e acredita que pode representar uma ameaça se aproximarem do reino. A garota lembra a Alna de que o reino está indefeso, já que a ordem dos cavaleiros está fora, e sugere que voltem para casa, mas Alna se recusa. Ele menciona que o castelo é protegido por guerreiros fortes, então tudo ficará bem e eles cumprirão o dever dado a eles pelo rei. Enquanto isso, Gon percebe que Cleo terminou seu treinamento mais cedo e se pergunta se ele tem algo urgente para resolver, ao que Cleo responde que tem recebido muitos pedidos ultimamente. Dessa vez, é uma missão diretamente da guilda. E como ele não consegue decidir nada sozinho, vai se encontrar com os outros na estalagem. G se pergunta se tem algo a ver com o aumento recente de monstros e imagina que vai ter que descobrir a origem disso indo bem fundo na masmorra. Mas a Cleo responde que vai ficar tudo bem,
já que ele já esteve lá antes. Gon elogia dizendo que não esperaria nada menos que isso. E Cleo avisa que é só porque os companheiros dele são muito talentosos. Com a adição do Maki, agora eles formaram uma equipe de especialistas com um ótimo equilíbrio. Depois disso, Cleo se despede de Gon e entra na estalagem, onde ouve alguém gritando palavrões bem pesados. Essa pessoa pergunta para a recepcionista sobre o país onde estão, e quando ela responde que é o Reino de Galia, o cara pergunta como ele não sabe nada sobre o Japão. Todo mundo fica confuso ouvindo isso, inclusive Cleo, que ouve falar sobre o Japão pela primeira vez. No final, o cara desiste e passa por Cleo, empurrando-o para o lado. Enquanto se afasta, ele fala que não tem como esse mundo existir, e Cleo começa a ficar incomodado com a sensação estranha que está tendo dele. Eventualmente, o cara decide procurar por pistas no lugar onde acordou e começa a pensar na garota que apareceu nos sonhos dele e perguntou se ele era biólogo. Ela disse que ele possuía algo incrível que nenhum humano poderia ter e prometeu dar a ele poderes especiais e um lugar para pertencimento. Depois de andar um tempo, ele se depara com um golem gigante que coloca a mão na frente dele. Achando que o monstro quer que ele suba, ele acaba indo e o monstro o leva até uma caverna onde tem uma estrutura bem maligna. Ele se pergunta se aquilo é a instalação da qual a garota falou e não consegue entender por que tem monstros ali. Nesse momento, ele percebe um livro e, ao ler, descobre que foi chamado para esse mundo por um predecessor qualquer e que existe um dispositivo para produzir monstros. Ele conclui que está encarregado daquele lugar e que o conteúdo da pesquisa dele finalmente vai ser útil. Ele acredita que foi Deus, e depois de morrer, ela lhe deu uma missão e o recebeu com entusiasmo. Ele acaba concordando em fazer o trabalho e, depois de colocar o manto à frente, decide mostrar seu poder e fazer com que as pessoas deste mundo se curvem aos seus pés, com o objetivo final de se tornar o próximo rei demônio. Enquanto ri como um maníaco, uma garota bonitinha observa e pensa como ela encontrou algo notável logo quando foi embora para treinar. Ela decide voltar para a superfície e relatar isso à capital real, já que o uso de monstros e aquela construção são suspeitíssimos. Por outro lado, Cleo entra na masmorra para cumprir a missão da guilda e encontra um golem, o que o faz se perguntar se esse é o monstro que estão procurando, já que ele não viu nada sobre ele nos livros antes. Mesmo assim, pede para o Kim cuidar disso e, enquanto carrega magia, Alô consegue acertar o monstro, permitindo que Kim dê um golpe fácil e acabe explodindo a criatura. Depois de ver ele cuidar disso com apenas um ataque, Maki elogia o trabalho dele, enquanto Cleo acha que é o mesmo monstro do relatório, já que eles aparecem de repente, sem qualquer presença. Depois de inspecionar o monstro, Cleo percebe que são feitos com os mesmos materiais das paredes da masmorra e conhece o padrão de ataque deles, além de saber que eles estão cientes dos aventureiros. Enquanto se pergunta por que eles não estão virando bases de magia, o monstro de repente agarra Maki com a mão, deixando todo mundo em choque. Sem perder tempo, Ilio pula e tenta cortar a mão do monstro, mas a espada dela falha ao cortar o braço, o que a surpreende, já que ela não esperava que fosse tão duro. Vendo o monstro se regenerar em vez de virar uma base de magia, Cleo se pergunta se ele é imortal. Mas antes que ele consiga fazer qualquer coisa, a garota que apareceu antes surge, com um único ataque, destrói o monstro e salva o Maki. Ilio fica chocada ao vê-la destruir o monstro com apenas um golpe. Maki também agradece por ela ter salvo a vida dele, e ela responde que foi por pouco, seguido de um cumprimento para Cleo. Quando Kim pergunta se ele a conhece, Cleo a apresenta como sua colega de classe e a número 1 em artes marciais da academia deles, Link. Além disso, ele questiona o que Link está fazendo na masmorra, já que o grupo deles está trabalhando com uma organização de pesquisa e até mesmo a guilda está proibida de entrar na masmorra. Link responde que tem treinado na masmorra desde a graduação e não sabe muito sobre o que está acontecendo fora. Aparentemente, ela tem treinado com esses monstros de pedra nas profundezas da masmorra e avisa Cleo para sair o quanto antes. Nesse momento, outro monstro aparece, e Link menciona que, depois de derrotar um deles, mais e mais monstros continuam aparecendo e que isso é algo que ela consegue lidar. Mesmo destruindo 2 monstros ao mesmo tempo, 4 mais aparecem. Ela diz que fica difícil lutar contra eles depois de tantos surgirem e avisa Cleo que, se eles continuarem empurrando, não terão problema em escapar. Fora da masmorra, ela elogia Cleo por ter feito um bom time, já que todos são cooperativos e confiáveis. Ela então informa a Cleo sobre a instalação que encontrou, que é a fonte de toda essa loucura, e pede para ele ir com ela para relatar tudo ao rei e a Liliana. No entanto, ao ver que ele permanece em silêncio, Link diz que ele precisa tornar a opinião dela mais coerente, já que ele tem status social para levá-las aos superiores. Enquanto isso,
Ilho pensa em como todos estavam tentando alcançar, enquanto Cleo estava correndo lado a lado com a número 1 em artes marciais. Ela se pergunta se Cleo é um nobre. Considerando que frequentou a Academia Real, Link ainda diz para Cleo que quem tem poder deve pensar em uma forma de usá-lo. E assim, os dois aparecem em frente ao Castelo Real. Mas no final, Cleo se desculpa e recusa entrar. E quando Link pergunta se ele tem algum motivo para não querer se encontrar com eles, ele responde que não é mais um nobre e não tem o status social para pedir uma audiência com o rei ou Liliana. Link imagina que muita coisa aconteceu enquanto ela estava fora. E, sabendo que não tem tempo para ficar lamentando por ele, ela segue sozinha, dizendo a ele que deveria ter evitado completamente a capital real. Nesse momento, o cientista maluco do Japão aparece e passa por Cleo. Ele começa a entrar em pânico, se perguntando que sensação estranha é essa que está tendo. O cientista então pede para os guardas deixá-lo se encontrar com o governante do reino, já que ele quer cumprimentá-lo após seu despertar. No entanto, os guardas dizem que ele está vestido como um modelo de brechó e mandam ele ir embora. Ele fica frustrado com os guardas que não o deixam se encontrar com o rei e diz a eles que, se não o deixarem, o país será destruído. Como esperado, os guardas começam a rir, dizendo que o rei não tem tempo para entreter palhaços de rua. No entanto, eles param de rir rapidamente ao ver as mãos de um golem saindo do chão atrás dele. Cleo percebe que ele parece estar controlando-os e se pergunta se ele planeja eliminar os guardas. Sabendo que não tem tempo a perder, Cleo usa a habilidade de especialista e os destrói instantaneamente, deixando o cientista chocado. Além disso, Cleo agarra o homem e o prende no chão, dizendo que ele está indo longe demais, e que sente algo estranho nele. O cientista então começa a dizer que eles não o entendem. Segundo ele, tudo o que fez foi amavelmente vir contar o que vai acontecer com o reino. Mas, se eles não quiserem ouvi-lo, não importa, porque é a vontade de Deus. Nesse momento, outra mão sai do chão e, depois de agarrar o cientista, desaparece. Cleo começa a se perguntar se esse é o homem que estava fabricando os golems e pede para os guardas informarem o rei sobre a possibilidade de a capital ser atacada. Mas quando os guardas informam que a Ordem dos Cavaleiros estará de volta a qualquer momento, Cleo surta e sai correndo o mais rápido que pode, sabendo que, se for invadir, agora é o melhor momento, já que as forças da capital estão divididas ao meio. E assim a capital real será destruída. Por outro lado, o cientista retorna à sua caverna e começa a surtar pelo fato de ninguém ter ouvido ele, mesmo ele tentando avisá-los sobre tudo. Mas, neste ponto, não importa mais, pois todos serão eliminados de qualquer forma. Após isso, ele olha para o golem e menciona que, após usar a pesquisa sobre regeneração e adaptar o poder de seus predecessores, ele fez o golem imparável. Atualmente, ele já criou cerca de 1000 golems e pode até criar mais, se quiser. Por outro lado, Link também aparece diante do rei e da Liliana para informar sobre esse homem. Cleo continua correndo o mais rápido que pode, sabendo que precisa se apressar, pois o inimigo não parece estar planejando nada. Ele planeja primeiro encontrar os outros e pegar as armas que deixou com eles. Quando lembra que estavam indo para a pousada, Cleo tem que correr ainda mais rápido. Enquanto isso, no centro da capital, as pessoas começam a sentir o chão tremer. E, nesse momento, uma mão de golem emerge do chão. Não apenas ali, mas eles começam a aparecer no restaurante e na guilda também. E, como esperado, um aparece na frente de Mackey e os outros também. Todos começam a correr o mais rápido que podem, enquanto o golem começa a causar o caos. Ilho corre em direção a ele, mas falha em acertá-lo e avisa Kim que sua área vital é o torso. No entanto, depois que ele consegue acertar o torso, o golem fica furioso e lança vários pedaços de entulho em direção a eles, quase atingindo Maki. Ela então vê o golem com lágrimas nos olhos enquanto esmaga a pessoa que tem na sua mão. Ao mesmo tempo, o outro golem começa a esmagar os aventureiros na guilda também, enquanto eles ficam impotentes, já que nem suas armas nem suas magias parecem funcionar contra ele. Nesse momento, Cleo aparece e resolve a situação. Mais tarde, informa aos outros que o torso contém seu núcleo, aconselhando-os a avisar todos sobre sua fraqueza. Enquanto isso, no castelo, um mordomo corre e informa ao rei sobre os Goluns na cidade, dizendo que os guardas e os acompanhantes de Link já foram ajudar. Ele ainda menciona que, nesse ponto, a capital real pode ser destruída. Liliana percebe que precisam agir rápido, como Link disse, e não pode deixar de sorrir ao perceber que Cleo estava bem debaixo do nariz deles o tempo todo. Ela então pede para Link trazer Cleo de volta depois que o tumulto acabar, ao que Link responde, aconselhando Liliana a guardar a sede de poder para si,
pois agora é hora de ser séria. O rei acha que isso era o que sua habilidade de especialista estava prevendo, e questiona sobre o número de monstros e o quanto eles estão causando de dano à cidade. Enquanto Liliana menciona que não consegue sentir a presença deles da cidade, Link diz que não podem saber o número exato de monstros até confirmarem com seus próprios olhos. Liliana se pergunta ainda se há um líder em algum lugar controlando-os, já que parece muito cedo para os que Link viu na masmorra. No entanto, só saberão a verdade quando os enfrentarem diretamente. E, para isso, precisam atacar a sede diretamente, sabendo que vai ser difícil lidar com os monstros enquanto a Ordem dos Cavaleiros estiver fora. Ela decide se juntar à batalha, mas o rei diz que ela não deveria. Ambas as garotas ficam frustradas ao ver a decisão dele, e Link comenta como é complicado quando a filha biológica de alguém também é a força mais forte do país. O rei então pergunta a Link se eles devem se abrigar caso o exército não possa agir, ao que ela concorda, dizendo que é o curso de ação mais seguro. Mas Liliana argumenta que não será necessário, já que os monstros não vão focar sua atenção aqui. Ela ainda menciona que esse ataque parece ser aleatório, pois já teriam destruído os portões se quisessem atacar o castelo. O melhor curso de ação seria deixar isso para as pessoas poderosas da guilda, que podem lidar com esses monstros. No entanto, a reação de Cleo está preocupando Liliana, pois, ao ver a situação atual, ele ficou apreensivo de que a capital fosse destruída e agiu com base nisso. Como princesa do reino, ela ordena a Link que se encontre com Cleo e resolva o problema. Além disso, ela pergunta a Link se pode priorizar ajudar Cleo em vez de resgatar os cidadãos, ao que Link concorda. Mas ela parece ter uma condição para o rei e menciona que, se alguém como Cleo, que tem um conhecimento excepcional de táticas, age sem perder tempo, isso significa que a situação é bastante grave. Por isso, pelo bem da capital, ele deve estar preparado para usar a força mais forte disponível para este país, que é Liliana. Por outro lado, Kim está gravemente ferido, pois teve que segurar sua mana demais, caso contrário, a cidade seria danificada, e ele teria morrido se eu não o tivesse protegido. Alô também está severamente ferido e é o único que pode proteger Maki agora. Um dos golems tenta alcançar Maki quando, do nada, ele é atacado por uma força forte e essa pessoa se revela como Gon, que menciona que sabia que Maki estaria ali graças ao encontro com Cleo pela manhã. Vendo que o Gollum estava causando problemas para sua filha, ele avisa o Golem que agora ele é o oponente dele. Gon ainda pergunta onde está Cleo, ao que Maki responde que ele foi para o castelo com seu amigo. Nesse momento, o Golem começa a se regenerar, o que Gon acha um saco e começa a pensar o que deve fazer se houver mais de um por aí. Simultaneamente, Cleo aparece correndo e nota os dois lutando contra os monstros. Justo quando o Golem tenta dar um soco nele, Gon responde com um soco de volta e facilmente sobrepuja o Golem. Cleo avisa que ele precisa destruir o centro do corpo do Golem, ou ele continuará se regenerando. Achando essa informação crucial, Gon atinge facilmente o Golem no torso, destruindo-o de vez. Embora Gon tenha entendido a maior parte disso pela expressão no rosto de Cleo, ele pede uma explicação rápida. Cleo começa explicando que alguém está mirando na capital real e lançou ataques aleatórios usando os golems. Como eles são criados artificialmente, provavelmente não haverá fim para o número deles. Eles precisam lidar com a pessoa que os lidera, e Gon percebe que estão ficando sem tempo. Como ele tem um amigo que pode manter o castelo seguro, Cleo decide ajudar os moradores a evacuar, mas Gon diz para ele ir confrontar o inimigo, já que ele é quem entende a situação e tem a habilidade de lidar com ela. Além disso, Gon o aconselha a não se sentir inferior por sempre ser o segundo e diz para ele deixar este lugar com ele. Maki então lhe entrega a poção de cura que ele pediu, e, depois de agradecê-la, Cleo começa a acreditar que isso é algo que só ele pode fazer e que os amigos que só ele pode proteger. Agora que ele entendeu sua missão, Cleo corre na direção oposta, avisando a todos que acredita neles. Logo ele aparece na masmorra, onde Link já o espera. Ele pede para ela levá-lo até a parte mais profunda da masmorra, e, quando ela pergunta se ele pode usar todo o seu poder, Cleo diz que tem treinado para situações como essa e quebra o bracelete enfraquecedor. Embora saibam que isso pode ser uma armadilha, os dois entram na masmorra, e, quando uma porção de golems aparece, Link questiona por que não esperaram por eles. Cleo explica que a capital estaria perdida se aparecessem tantos golems, e que eles são feitos de pedra e do solo da capital real. Quanto mais golems aparecem, mais buracos se abrem no solo da capital real, o que fará com que ela acabe afundando. Simultaneamente, a masmorra começa a afundar também, e Link percebe que precisam atrair os golems para outro lugar e atacar a base do inimigo também. Em seguida, ele pede para ela ter cuidado,
pois os golems estão fazendo os monstros da masmorra ficarem loucos. Nesse momento, vários monstros tentam atacá-los ao mesmo tempo e, enquanto Link cuida dos golems, Cleo usa sua magia para se livrar dos outros. Vendo que eles são os únicos que podem atacar os monstros enquanto avançam pela masmorra, Cleo fica feliz por ser o segundo melhor em muitas áreas pela primeira vez. Ele então sugere aumentar a velocidade deles e usa suas habilidades de especialista. Link percebe que sua técnica é diferente do que ele foi ensinado inicialmente e comenta que subestimou ele. No entanto, ela sabe que não podem simplesmente enfrentá-los um por um e aconselha Cleo a acelerar ainda mais. Ela então usa sua habilidade de especialista também. Aparentemente, a habilidade da mina é tão da hora que ela consegue desviar e bloquear todos os ataques, e toda vez que ele luta contra ela, já leva uma lição rapidinho. Além disso, a Link comenta que está impressionada com o quanto ele ficou mais forte e acha que, nesse ritmo, eles chegam na base dos inimigos num piscar de olhos. Por outro lado, o Gon percebe que a velocidade dos golems diminuiu e fica pensando se isso é culpa daquele Short King do Cleo. Ver ele lutando faz a Lo lembrar o quanto ele é forte como um S-ranqueiro e ela acha que ainda tem muito chão pela frente antes de alcançar o nível dele. Nesse momento, o Gon chama o nome dela e entrega uma espada, falando para ela usar, já que a espada dela quebrou mais cedo. Além disso, ele diz que o mais importante para os golpes dela não é a velocidade. Ela precisa jogar fora qualquer pensamento que tiver e focar só na fraqueza dela. Ele então diz o mesmo pro Kim, dizendo que ele se preocupa demais, e que devia deixar tudo rolar mais solto. A Maki então fala que vai junto com o Gon, e os dois devem ajudar os outros aventureiros, o que eles concordam. Enquanto isso, a Liliana fica bolada por não poder ajudar, já que poderia ter resolvido tudo rapidinho e o pai dela manda ela deixar com os soldados. Ele ainda diz que ela tem que ter paciência, já que a magia dela é muito poderosa e lembra que ela é filha dele e ele não quer ela longe. Isso faz a Liliana pensar que ainda tá na jaula do pai e lembra da promessa que fez com o Cleo. Já o cientista percebe que o número de golems diminuiu, mas ele tá pouco se importando, porque só tá desabafando as mágoas do passado. Nesse momento, os dois aparecem na frente dele, fazendo ele perceber que eles não são aventureiros comuns para terem chegado até ali. Ele acha que eles conseguiram impedir os monstros de seguirem eles bloqueando os caminhos. Enquanto os dois discutem como esse jogo de Fit-Pick tá bem fraquinho. Para surpresa deles, o cientista faz aparecer outro monstro, fazendo eles perceberem que ele já esperava por eles desde o começo. Aí, a Link e o Cleo ficam empolgados para lutar com esse novo tipo de monstro, e o cientista informa que eles vão se tornar a comida para os produtos dele, chamando eles de obstrutores do maior desejo do Rei Demônio. Será que o Cleo e a Link vão conseguir derrotar esse novo tipo de monstro? Comenta segundo se você quer uma parte 2 dessa série. Como sempre, valeu por acompanhar e a gente se vê no próximo.